Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nessa 25ª semana comum e, por graça de Deus, nós adentramos aqui esse pequeno livro do profeta Ageu, onde nós somos interpelados por Deus nessa noite, onde Deus quer falar conosco de uma reconstrução. Isso precisa ficar muito presente para nós nessa noite. O Senhor tem uma proposta de reconstrução para mim, para você, para cada um de nós. Ele quer realizar uma obra nesse nível na nossa vida. Ele quer fazer essa obra acontecer. E é preciso que eu e você entendamos o processo que Deus quer fazer conosco, aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que existe da parte de Deus um chamado importante. O Senhor quer que nós assumamos a nossa responsabilidade. Isso fica muito evidente nessa experiência que os discípulos, os apóstolos fazem com Jesus. No texto de Mateus, nós vemos a palavra nos levar, Mateus nos traz um detalhe importante. Eles estavam em Cesareia de Filipe. E diante daquele... Eu estive nesse lugar, que é perto do Monte Hermon, na verdade não é tão perto, mas as águas do Monte Hermon descem ali naquele lugar, e lá em Jerusalém eles fizeram um jardim muito bonito. A gente escuta o barulho da água porque o Monte Hermon é onde fica as geleiras em Israel, e aquela água pura que vai descendo dali, não é? Vai derretendo o gelo, e aquela água vai fazendo aquele barulho, aquele lugar propício para a oração. Mas existe uma pedreira com a marca de um templo da época de Jesus, o templo dedicado ao deus Pan. E diante daquele templo, Jesus, por isso que Jesus vai dizer: Tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas o importante é nós percebermos aqui, Jesus vai fazer uma pergunta genérica: que dizem os homens que eu sou? Era só uma forma de provocar uma resposta. E aí eles vão dizendo, para Jesus chegar lá no cerne da questão. Uns dizem que isso é Elias, outros que é João Batista que ressuscitou, alguns dos profetas. E aí ele vai para o ponto fundamental, que é a nossa posição pessoal, a nossa decisão diante de uma resposta que ele faz a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, na mesma hora, responde e diz: Tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias, o esperado de Israel. Mas hoje o Senhor nos interpela. Um dia o Senhor interpelou o Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador da comunidade Canção Nova, com essa pergunta. O Monsenhor Jonas, ali nos inícios, não é, da sua caminhada, vivendo um momento de enfermidade na sua vida, é interpelado por Jesus numa Mariápolis, que ele foi experimentar, vivenciar, depois do testemunho de uma pessoa que tinha passado por uma cura de uma enfermidade. Ele vai para o seu quarto,
naquele retiro, e ele abre o seu evangelho. E na abertura do evangelho, ele se depara com essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E você, Jonas, o que você diz de mim? E ali ele deu a resposta, ali ele teve um encontro pessoal com Jesus, e desse encontro pessoal com Jesus, nós temos e medimos e percebemos o posicionamento pessoal deste homem de Deus, que o leva a dar um sim a Jesus, depois a abrir-se ao batismo no Espírito Santo, e dessa dimensão de encontro pessoal com Deus, de resposta, de posicionamento, nós hoje estamos aqui. Nós hoje temos uma comunidade edificada, fundamentada nessa rocha, nessa pedra fundamental, que é o Cristo, que é o encontro pessoal com Cristo. Um posicionamento, uma decisão. Olha o resultado quando nós nos posicionamos. E aí, o que Deus trazia ao meu coração quando eu me preparava para essa homilia, a primeira coisa, depois de nós assumirmos a resposta que nós temos que dar. Jesus não quer saber o que um irmão ou outro diz, ele quer saber de mim. Eu não posso pautar a minha fé no outro, eu preciso fazer uma experiência de fé. É isso que Jesus está mostrando aqui no Evangelho, é isso que Jesus está falando com você nessa noite. Talvez você tenha caído e se desviado do projeto de Deus, porque você estava colocando a sua fé mais em pessoas do que no Cristo. E aí pessoas caem, pessoas decepcionam, pessoas são imperfeitas, pessoas têm temperamentos, têm reações. E se a nossa fé está fundamentada em pessoas, e não numa experiência pessoal, e não num posicionamento pessoal, rapidinho a gente vai esfriar, enfraquecer. Mas Jesus pergunta para mim e para você: quem eu sou para você? Essa resposta define tudo. Se Ele é o Cristo, se Ele é o Messias, se Ele é o Senhor, a minha vida vai ser pautada e marcada nessa verdade. E veja, a primeira coisa que eu queria destacar: o Senhor quer que nós passemos por uma reconstrução pessoal. E o texto do profeta Ageu vai dizer: toma coragem. O profeta é impelido pelo Espírito a exortar um povo que não tinha mais coragem. Um povo que estava desmotivado diante das situações. E muitas vezes aqui no texto, nesse pequeno texto que a liturgia nos oferece, eu pelo menos aqui separei 3 falas do profeta exortando a que tenham coragem. Toma coragem, 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 povo desta terra. E aí depois ele vai dizer: põe de mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais. São Paulo vai nos lembrar, e aqui eu separei até o texto do apóstolo Paulo na carta de Coríntios, na 1ª de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19. Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então glorificai a Deus no vosso corpo. Reconstrução pessoal. Deus nos habita, nós somos templos. E nós precisamos trabalhar na reconstrução da nossa vida espiritual, da obra de salvação na nossa vida. Procurando viver em estado de graça. Isso é importantíssimo para que Deus trabalhe em nós. Deus não vai trabalhar na vida de quem está rompido na comunhão com Ele. O que é o rompimento da comunhão? O que nos torna distantes de Deus? O que quebra a caridade? O pecado mortal. Eu preciso estar em estado de graça. A partir dessa experiência do estado de graça, eu preciso buscar a conquista das virtudes. O que é a conquista das virtudes? Senão eu eliminando os vícios. Que vícios? Os pecados capitais. Os 7. Adquirindo as virtudes. Depois, vivendo um relacionamento profundo de amizade com Deus.
nessa amizade, nesse encontro diário, na minha oração pessoal com o Senhor, no meu contato diário com Ele, onde eu falo do meu coração, onde eu falo da minha verdade, onde eu falo do que eu estou sentindo, onde eu peço que Ele me guie, onde eu peço que Ele se revele a mim, que Ele se mostre naquilo que eu preciso fazer, onde eu peço até mesmo a sabedoria para que eu possa conduzir a minha vida no meu trabalho. Depois, eu anotei só algumas coisinhas aqui. A meditação e a contemplação da palavra, nós estamos no mês da palavra de Deus. Essa palavra vai performando a nossa vida e principalmente vai nos dando coluna vertebral para que diante dos desafios a palavra de Deus nos oriente e nos faça entender que o caminho com Deus, que a decisão de viver com Deus, ela não nos exime e não nos tira da possibilidade do sofrimento, das doenças, das dificuldades que nós enfrentamos, mas a palavra de Deus vai nos fazendo experimentar uma aliança e uma voz que diz, até mesmo a partir da palavra de hoje, do profeta Ageu: põe de mãos à obra, porque eu estou convosco. A palavra de Deus vai nos convencendo que Deus está conosco. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito de Deus está no meio de nós e nós não devemos temer a nada, que Ele nos faz experimentar aquilo que nós devemos, a força que nos falta. Humanamente falando, ela vem da parte de Deus, ela nos fortalece, ela nos inspira, ela nos faz caminhar com a mente de Cristo. Lembra do que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios? Sobre o capacete da salvação, onde eu vou pela palavra de Deus escutada, meditada, contemplada, vou adquirindo a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, o capacete da salvação, a certeza de que eu tenho que Ele já nos salvou e que nele eu tenho salvação, que nele eu encontro misericórdia, que nele eu tenho possibilidade de recomeçar, de reconstruir. Vai, reconstrói a sua vida com Deus, reconstrói a sua vida pessoal de oração, vai e reconstrói, vivendo com intensidade os sacramentos. A Eucaristia, como nós estamos celebrando, mas ela também pode ser adorada na capela, no sacrário. Mas o sacramento da penitência, que vai nos purificando, nos libertando do veneno do pecado. Buscando o auxílio da Virgem Maria, a comunhão dos santos. Vai, reconstrói a sua vida pessoal com Deus, reconstrói o templo que talvez tenha sido profanado pelo pecado, vai e reconstrói. Deixa a palavra de Deus te tocar, deixa a palavra de Deus te performar. E aí o Senhor diz, é preciso colocar mãos à obra, é preciso dar espaço para o Espírito Santo, para que Ele gere o Cristo em nós, para que o Espírito Santo gere a santidade, para que o Espírito Santo nos faça experimentar a salvação que vem de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olhando para você nessa hora nos seus olhos, faça a sua parte, coloca mãos à obra. Se precisar buscar o sacramento da penitência, busque. Se você se sente fraco, busque o fortalecimento espiritual na palavra, na Eucaristia, na adoração, no relacionamento com a Virgem Maria. Precisamos fazer a nossa parte. E a promessa de Deus, ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Eu hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós buscamos o Senhor de todo o coração, nós experimentaremos um preenchimento. Ele se move na nossa direção. Mas é preciso colocar mãos à obra, é preciso buscar. Eu tenho uma ferida muito profunda, um trauma, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar a cura interior, eu preciso buscar pessoas que podem me direcionar, buscar direção espiritual, para que eu experimente o movimento do céu na minha direção. Talvez você já tenha desistido de si mesmo. Meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você, minha irmã, nessa noite. Se você desistiu, Deus não desistiu, jamais desistirá. Deus não desiste de nós.
Ele vai até as últimas consequências, como ele foi até a cruz. Talvez você tenha desistido já da sua vocação, do seu caminho com Deus. Talvez você já tenha desistido daquilo que foi o sonho de Deus para a sua vida. Talvez você já tenha até desistido do céu. Talvez você fale assim, me enganaram. Ficaram falando aquelas coisinhas lá na igreja. Olha como é que está a minha vida. Parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, o inferno mais se aproxima de mim. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é assim que é o ditado? Mas hoje a palavra do profeta Ageu te atinge de cheio. Me atinge de cheio. É hora de levantar, é hora de retomar, é hora de reconstruir, pois a glória de Deus será maior. A glória do segundo templo será maior, muito mais esplendorosa. É claro, o profeta Ageu está vendo o Messias. Ele está profetizando o Messias, o reino messiânico. E nós estamos no reino do Messias. Nós precisamos entregar a nossa vida ao governo do Messias. Nós precisamos deixar Jesus, o Messias, entrar na nossa vida e receber dele coragem, e receber dele força, e entender que nele a glória será muito maior na nossa vida e através de nós. Creia. A palavra diz, toma coragem. Põe de mãos à obra. Levanta desse comodismo. Sai dessa condição que talvez você tenha entrado. E aqui eu não estou desmerecendo o que você viveu. Mas eu estou te dando uma solução. Chama Jesus para a sua vida. Invoca o Divino Espírito Santo. Toma coragem. Põe de mãos à obra. Porque diz o Senhor, eu estou convosco. Esse é o Senhor dos exércitos. O profeta está nos ensinando algo que depois o apóstolo Paulo vai traduzir. Basta-te a minha graça. Você não precisa de mais nada a não ser a minha graça. Nós, ao olharmos para essa profecia de Ageu, nós vemos que há profecia, há uma palavra pactuando, há aliança. Um pacto de aliança e no Espírito. Por isso, a palavra de Jesus, para mim e para você, quem você diz que eu sou? Quem realmente eu sou na sua vida? Porque se você souber quem eu sou, se você der uma resposta, eu tenho uma palavra para você a partir do profeta Ageu, mas que também nós ouvimos muitas vezes da boca do Senhor Jesus. Não temais. Não temais porque eu estou convosco. E aí Mateus 28:20. Estou convosco todos os dias até o fim do mundo, até os fins dos tempos. E ele está agora adentrando o hospital, presídio, ele está adentrando casa de recuperação, ele está adentrando agora famílias, ele está agora renovando, ele está agora dando possibilidade de reconstrução. As promessas que o profeta Ageu traz de bênçãos, de riquezas, são promessas de um tempo messiânico. É uma visão profética, é um mover, é um movimento de esperança, porque do profeta brota a visão dos tempos do Messias, mas de uma fé edificada em tempos de crise. Eles estavam no meio de uma crise. O templo majestoso de Salomão tinha sido destruído. Há mais de 66 anos. E quando a palavra do profeta alcança aqueles corações desmotivados, amedrontados, porque eles viam ali, no texto do profeta Ageu, esses que conheceram o templo antigo, eles gemiam e choravam ao ver o templo novo, que era menor, era vergonhoso ver aquilo, para quem contemplou o esplendor do templo de Salomão. Mas quando a palavra de Deus ela vem, e o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, vai dizer: a palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. Ela julga os pensamentos e os sentimentos do coração. Quando o profeta liberou a palavra, bastaram 23 dias para que a resposta viesse. 23 dias depois
que o profeta liberou essa palavra, houve um movimento de reavivamento espiritual, houve uma moção espiritual na vida daquelas pessoas. Eles se deixaram tocar pela palavra e eles colocaram mãos à obra e começaram uma reconstrução da fé e do templo. A resposta foi imediata. Eles colocaram mãos à obra e eles viram a glória de Deus que movia os corações. Meu querido, minha querida, a obra não é só pessoal para nós. Eu parti do pessoal, uma reconstrução pessoal da nossa fé, da nossa vida com Deus, da nossa experiência de Deus, para nós partirmos para uma atitude de reconstrução da fé. Eu estou fazendo o estudo bíblico, não estava nem aqui no script, mas deixa o Espírito Santo fazer. Versículo 43 do primeiro livro de Macabeus, no capítulo 3. Quando Judas Macabeu, vendo a destruição iminente do seu povo, um exército que se aliou a outros exércitos, era uma grande multidão. E Judas Macabeu diz aos seus irmãos e ao exército pequeno, o pequeno resto cheio de fé, disseram uns aos outros: reergamos de sua ruína o nosso povo e combatamos por ele e por nosso santuário. Convocada a assembleia, decidiram ficar preparados para a batalha e começaram a orar, suplicando a Deus por piedade e compaixão. E eles venceram uma guerra. Nós estamos em guerra, é uma guerra espiritual, é uma guerra cultural, e nós não podemos abrir mão da nossa fé, a nossa fidelidade à pergunta feita por Jesus, e a resposta que nós precisamos dar a Ele vai nos dar capacitação espiritual para que nós reconstruamos nesse tempo a fé, para que nós levantemos com uma palavra acertada aqueles que estão caídos, para que nós nos enchamos de esperança e não olhemos o caos que nós estamos envoltos a ele, as más notícias, os acontecimentos desse tempo, mas nós olhamos para o Senhor dizendo: não tenha medo, coloca a mão na massa, vai trabalhar, vai fazer a obra acontecer, vai despertar os seus irmãos, para que venha esse reavivamento espiritual, que eu chamo de avivamento. A profecia do avivamento é exatamente uma esperança de um movimento de Deus na direção da humanidade, porque Deus vê homens e mulheres que colocam mãos na massa, que trabalham, que não param na dificuldade, mas que vão além. E nessa segunda mensagem do profeta Ageu, anunciada durante a festa dos tabernáculos, no mês de outubro do ano de 520 a.C., o que havia na nação? Abatimento, desânimo, pobreza. Aqueles mais velhos que sentiam saudade do templo de Salomão, lamentando, chorando, porque tinham sido envoltos pela beleza, o esplendor, a glória. Lembra que Jesus sentou e todo mundo elogiou o templo depois, né? Que é esse segundo templo, onde a glória de Deus será muito maior, como prometeu o profeta. E ela foi porque o Filho de Deus entrou no templo, a glória de Deus entrou no templo. Mas eles estavam desencorajados, porque o santuário reconstruído era inferior. Mas nós não vemos os milagres do passado. Parece que as coisas estão ficando diferentes, mais difíceis. Eu tenho dito em muitos lugares: quanto mais ficar difícil, mais será o derramar da glória de Deus. Mais nós veremos milagres, mais nós veremos ressurreições, mais nós veremos o poder de Deus se manifestar. Agora, se a gente ficar sentado como aqueles velhos lá, olhando para o passado, chorando o presente, e não nos movimentarmos, a glória de Deus não virá da maneira que Ele quer derramar. Ele precisa ver um povo trabalhando pelo reino. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa sexta-feira, todos nós cansados de uma semana inteira de trabalho, mas nós estamos trabalhando e Ele está vendo. E é por isso que a glória vem, é por isso que daqui a pouco a gente vai receber testemunhos de maravilhas, de milagres que o Senhor está operando.
eu tenho testemunhado coisas extraordinárias, mas porque eu preciso colocar mãos à obra para trabalhar, para reavivar a fé, para redespertar, para tirar do desânimo, do abatimento, da lamúria, aqueles que acabaram entrando, que ficam sentindo saudades do passado, mas não conseguem enxergar o Espírito do Senhor que no presente nos envolve, nos abençoa, faz ter eficácia tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós executamos no nome dele. A parte mais importante do santuário não é a grandiosidade dele, porque às vezes você vê coisas suntuosas sem a presença de Deus. O mais importante é a presença de Deus, é a vida, é o movimento de Deus. Depois de mais ou menos 500 anos dessa profecia, Jesus entra no templo. A glória volta para o templo. O templo fica esplendoroso, a profecia se cumpre. Eu quero dizer para você, porque eu já vou para o encerramento da partilha da palavra. É tempo de trabalhar, queridos, é tempo de plantar, é tempo de edificar. É tempo de acreditar nas promessas de Deus. Não fique olhando para as desgraças. Olhe para a graça de Deus que está sendo liberada sobre a igreja, sobre nós. Ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Talvez nós ficamos muito tecnológicos, distraídos, e não conseguimos mais entrar em conexão com esse Deus que está em movimento na direção de nós. Esse Deus que quer gerar um avivamento, esse Deus que quer fazer brilhar a glória dele no meio de nós. Nós precisamos acreditar na promessa dele, nós precisamos acreditar que nós seremos abençoados em todos os nossos esforços. Nós devemos ser pessoas de oração, nós devemos estudar a Bíblia, nós devemos adorar ao Senhor, mas é preciso que eu e você tenhamos a coragem de fazer a obra de Deus, aquilo que Ele preparou, porque Ele quer usar de nós para mudar o mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Chegou o tempo de nós sermos fortes e corajosos para prosseguir, porque Deus está conosco, Deus está com a Obra de Maria, Deus está com a Canção Nova, Deus está com a igreja, Deus está com você, Deus está com a sua família, e o Senhor agirá no devido tempo. Ele só precisa de mãos e corações dispostos. Ele quer fazer a sua obra por meio de pessoas, e Ele vai oferecer todos os recursos que nós precisarmos. Aí eu preciso fazer uma pergunta como Jesus: e o seu coração? E as suas mãos? Estão disponíveis para fazer a obra de Deus no mundo? Ai, meu Deus. Eu vim para Brasília. Eu estou aqui. Estou falando de mim. Essa palavra é uma palavra de ordem para esta missão, a palavra de hoje. O profeta Ageu, onde eu trabalho em 2 lugares, né? Trabalho aqui na TV e na rádio, mas trabalho lá onde tem a loja, mas lá na loja tem escrita para todo mundo ver essa promessa, Deus dizendo que a glória e o esplendor da segunda casa seria maior. E eu digo para Jesus que eu estou disposto a colocar mãos na massa, para que o esplendor da glória dele, através da missão da Canção Nova, aconteça aqui em Brasília, e do coração do Brasil para o Brasil inteiro, e do Brasil inteiro para todos os cantos da face da terra. Eu acredito que há uma promessa, eu acredito que há sustentação de Deus, e eu acredito que há provisão de Deus. Eu vou começar a trabalhar, você vai ajudar? Você de Brasília, você do Distrito Federal, você do Brasil e do mundo. Nós vamos, a Canção Nova vai colocar mãos à obra e nós vamos avançar na missão. É preciso que nós nos unamos para que a glória de Deus se estabeleça. Eu acredito nessa promessa que recai sobre a Canção Nova em Brasília. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor. Não temais, não temamos,
consagrados da Canção Nova em Brasília. Não temamos, meus irmãos e irmãs da Canção Nova do Brasil e do mundo. Não temamos, obra de Maria, não temamos, não fixemos o nosso olhar naquilo que esse tempo mostra. Há uma crise sanitária, há uma crise financeira, há não sei o que lá. Não, há um Deus que zela por nós. Ele é o Deus da providência. E Ele diz que o Espírito dele permanece conosco. E se o Espírito dele permanece conosco, eu já vejo a glória da segunda casa se manifestando. Mas Jesus está dizendo: aonde estão os corações e as mãos que irão trabalhar para que a minha glória se manifeste? Ah, Deus, eu sou um pobre pecador, sou fraco, mas eu vim para dar a minha vida. Eu vim para calejar as minhas mãos, os meus joelhos, talvez até a minha voz, porque eu vim e estou aqui para que a sua glória se manifeste, para que o seu poder se derrame, para que almas, vidas sejam salvas, para que o povo que o Senhor destinou para nós tenha um espaço, um lugar, para ser acolhido, amado, cuidado, abençoado, curado, transformado. E eu sei que muitas mãos se unirão às minhas, se unirão às mãos da Canção Nova, como tem se unido às mãos da obra de Maria, e nós vamos juntos, Senhor Deus, fazer a sua obra, porque o Senhor agirá através das nossas mãos e da disposição do nosso coração de trabalhar para Ti. Senhor, existem pessoas desanimadas, eu sei que existem, agora atrás de uma tela da televisão, ouvindo pela rádio. Eu quero pedir que essa palavra tenha o mesmo efeito. Bastaram 23 dias para que eles começassem um grande movimento na fé e na reconstrução, na esperança. Eu quero pedir que agora, consagrados, consagradas, religiosos, religiosas, sacerdotes, leigos, leigas, essa pandemia talvez tenha sugado emocionalmente a vida de tantas pessoas, tenha jogado talvez pessoas no abismo emocional, tenha desanimado até mesmo de enfrentarem o dia a dia. Eu estou pedindo que agora uma palavra seja liberada. Essa palavra do Senhor é palavra de vida eterna. E o Senhor diz: não temais, não temais, eu moverei o céu, eu vou mover a terra, as águas, a terra firme, na direção de cada um de vós. O meu Espírito está sobre cada um de vós. E eu agora ousadamente te peço: batiza no Espírito Santo. Sacode no Espírito Santo, move no Espírito Santo, desperta no Espírito Santo aqueles e aquelas que se encontravam prostrados, desanimados, enfraquecidos, que não tinham se decidido por servir ao Senhor. Mãos à obra, diz o Senhor. Mãos à obra, vamos fazer, vamos edificar, vamos construir, vamos plantar, depois nós colheremos. Chegou o tempo, Senhor, de nós obedecermos a sua palavra, porque a nossa resposta é: Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. E o Senhor nos comissiona, o Senhor nos dá poder de expulsar demônios, de curar doentes e doenças, e o Senhor nos dá unção para pregar a boa nova do reino. Oricanta labai siriandahai erecantalai. Oraba siriandaia halalacandalabai. Erecandalahari alai esuriandala candalabai. Eu vejo brotos nascendo em terra seca. Eu vejo um novo nascimento, até mesmo diante daquilo que seria impossível, uma terra ressequida. O Senhor está fazendo um milagre agora e está fazendo nascer, no meio da sequidão, as plantas, a vida. Aonde existia sequidão no seu coração, eu quero dizer, está sendo agora o seu coração tocado, e faz o Senhor acontecer a obra em você. Senhor Deus, obrigado pela obra que o Senhor está sendo realizada, que o Senhor está realizando. Dá-nos capacitação, e eu peço isso pelo poder do seu Espírito. Eu peço um batismo no Espírito Santo. Eu peço que o Senhor leve ao encontro pessoal, como eu comecei dizendo do encontro do Monsenhor Jonas. Olha tudo que aconteceu, e agora nós somos essa geração que testemunha a obra do Senhor através desse servo que teve um encontro contigo e que foi batizado no Espírito Santo. Agora é a hora da gente fazer ainda crescer muito mais a sua obra.
e o esplendor da sua glória. Então unja-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, faz acontecer nessa hora essa ressurreição. A palavra é essa: o Senhor está ressuscitando a esperança, a fé, a coragem, a determinação em muitos corações nessa noite. E eu só posso dizer obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor está fazendo. Somente em Ti construirei a minha casa. Declare isso. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. E declare: o meu coração deseja Te encontrar. E o meu coração deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri, aqui é o meu lugar. Declara aí da sua casa, o meu coração, fala para Ele. E o meu coração receba essa força sobrenatural. Deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Ora em línguas, ora no Espírito. Hoje nós estávamos esperando a chuva aqui em Brasília e ela veio. Antes da gente vir para cá para celebrar a Santa Missa, a chuva veio. E eu sei que ela virá como um poderoso avivamento. Nós não podemos desistir. Nós precisamos esperar, cheios de expectativa, aquilo que o Senhor fará. E eu sei, Senhor Deus, que uma obra tremenda e grandiosa da parte do Senhor está se avizinhando à humanidade, está se avizinhando ao Brasil, está se avizinhando a nós, Senhor Deus, que tanto clamamos e esperamos por essa grande ação sobrenatural do Seu Espírito. Nós cultivamos a fé, a esperança no nosso coração, e assim como nós hoje, nesses dias, estamos dizendo: vem chuva, vem refrescar o nosso calor, vem trazer mais umidade para a nossa cidade, vem agora sobre tudo aquilo que estava seco, trazer vida. E a chuva veio. Eu creio que está próximo o derramar de um poderoso avivamento sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa nação. E nós veremos o esplendor dessa nova casa no movimento carismático em toda a igreja do Senhor. Nós veremos a glória, o derramar, o poder do Espírito Santo, como agora está acontecendo na sua vida. Um grande esplendor de Deus que te envolve, uma grande glória de Deus que agora te possui, porque Ele é o Senhor, e é Ele que está operando, e é Ele que está fazendo agora em você essa obra. Deus, eu te peço sobre a missão de Brasília essa graça, que aconteça um novo esplendor da sua glória na vida de cada um de nós, na nossa missão, e em tudo aquilo que o Senhor quer edificar e construir na capital do Brasil, Senhor, nesse Distrito Federal. Nós agora te entregamos, e nós sabemos que ao entregarmos ao Senhor aquilo que está já no seu coração, o Senhor fará acontecer. O Senhor moverá céus e terra, mares e a terra firme,
para que toda a provisão e tudo aquilo que espiritualmente e materialmente nós precisaremos, eu já vejo os céus abertos, rasgados, e a sua glória se manifestando, Senhor. Eu já vejo o seu agir. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. A ti seja dada a honra, a glória e o louvor. E o meu coração. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.